Olá, pessoal. Vamos dar início a um conteúdozinho bem legal, tá? E aí, vocês já devem ter visto isso lá no primeiro ano, mas eu preciso que vocês relembrem porque balanceamento das reações químicas vai ser fundamental para a gente entrar em estequiometria, tá? Então, a gente vai, calma mesmo. Então, é o seguinte, eu coloquei aqui uma equação, certo? Lembrando, o que eu tenho antes da seta são os... O que eu tenho antes da seta são os reagentes, tá? O que eu tenho depois da seta é o meu produto. O que ocorre agora? A gente também tem outras especificações, tá? Esse númerozinho aqui, pequenininho, que acompanha o elemento, ele se chama de índice, certo? Quando ele não tem nada aqui, ó, é porque eu tenho o quê? Como se eu tivesse número 1. O que é que agora a gente tem? Quando eu tenho alguma coisa aqui na frente, eu tenho quem? O coeficiente, certo? Então, como aqui não tem nada, pessoal, quando não tem nada é porque é 1, tá? Só que é o seguinte, a gente vai balancear a equação. A gente nunca pode mexer com quem? Com o índice. A gente vai sempre poder modificar quem? O coeficiente, tá certo? Então, ó, a primeira coisa a fazer é eu analisar a minha equação, tá? E saber se ela pode estar balanceada ou não. Então, vou fazer o seguinte. Aqui separa, não é? Eu tenho reagente, eu tenho produto. Mas, o que acontece no balanceamento? O valor de elemento que eu tenho nos reagentes tem que ser igual ao valor de elementos que eu tenho aonde? Nos produtos, certo? Então, para isso, eu vou primeiro analisar para depois poder trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou olhar para cá. Eu sempre multiplico o coeficiente vezes o índice, tá? É coeficiente vezes índice. Então, hidrogênio, eu tenho quantos hidrogênios aqui? 2, não é? 1 vezes 2, 2. Aqui, como não tinha nada, é 1. Oxigênio, 1 vezes 2, então eu tenho o quê? 2 oxigênios, tá? Eu vou comparar agora com a quantidade que ele tem lá do outro lado. Para essa equação ser balanceada, do outro lado também precisa ter 2 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Então, vamos lá. Hidrogênio. Aqui não tem nada, vamos colocar 1. Esse 1 aqui, ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Por quê? Porque isso daqui é uma molécula só. Tá vendo? Eu não tenho nenhum sinal de mais separando ele. Então, o coeficiente que eu colocar aqui na frente, multiplica esse e esse, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho 1 vezes 2, eu tenho 2 hidrogênios. Então, pronto. Inicialmente, eu sei que os meus hidrogênios estão o quê? Balanceados, porque tem a mesma quantidade. Mas vamos ver o oxigênio. 1, não tinha nada, então é 1. 1 vezes 1, 1. Então, para estar balanceada, a quantidade de oxigênio que eu tenho desse lado, precisava ter desse outro lado. Então, é visível que a minha equação não está o quê? Balanceada, tá? Então, aí eu vou ter que usar estratégias para balancear essa equação, certo? E a gente tem algumas regrinhas, algumas dicas de macetes que eu vou dar para vocês pegarem esse conteúdo e tentar fazer o balanceamento quando eu passar a atividade. Então, vamos lá. Eu vou escrever a equação de novo, que a gente riscou ela todinha. H2 mais O2 H2O. Tá?
a gente pode fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês o método por tentativa. Então, é isso mesmo, a gente vai tentar, eu vou mudar o coeficiente, depois eu posso voltar atrás. Só que a gente tem alguns passos para seguir, tá? Primeiro passo é o seguinte, pessoal, eu vou olhar para o elemento que só aparece uma única vez nos reagentes e uma única vez no produto. Ah, Sabrina, o hidrogênio aparece uma vez aqui nos reagentes, uma vez no produto. O oxigênio aparece uma vez no reagente, uma vez nos produtos. Verdade. Eu vou olhar para o elemento que tem o maior índice. Não, aqui é 2, aqui é 2. Verdade. Tá? Então, a gente vai pulando as tentativas. Só que é o seguinte, aqui tem 2, aqui tem 1, não é? O que é que eu posso analisar, tá, pessoal? Quando isso acontece, eu tenho um par, um ímpar. Sabrina, se ver se fosse 2 e 3, 3 e 4, do mesmo jeito. Se eu tenho sequência de um elemento que aparece uma vez, o número dele é par, do outro lado, o número dele é ímpar, tá? Eu vou trocar. Eu vou pegar o índice e levar para frente do outro. Eu vou pegar meu índice e levar como coeficiente do outro lado. Então, ó, o que é que acontece? Esse 2 vai vir para cá, certo? E aqui não tinha 1, esse 1 vem para cá. Ok? Então, agora vamos ver. E aí, agora eu tenho oxigênio, 1 vezes 2... 2. O oxigênio do outro lado, ó, esse coeficiente aqui na frente vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2, né? Ok, balanceamos o oxigênio. Só que é o seguinte, como eu coloquei esse coeficiente aqui na frente, eu acabei alterando o valor de quem? Do hidrogênio. Então, hidrogênio tem o quê? 2 vezes 2, 4, não é? Do outro lado, se eu tenho esse lado 4, aqui no meu índice eu tenho o quê? 2. Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou focar no meu número maior. Eu quero chegar a 4, não é? Qual número que eu vou multiplicar pelo meu índice, ou seja, qual número que eu multiplico por 2 para formar 4? Então, é 2. Então, 2 vezes 2, eu tenho o quê? Hidrogênio agora vai ser igual a 4. Então, vamos lá. Conferir agora e checar se está todo mundo balanceado. Oxigênio, 2. Do outro lado, oxigênio, também tenho 2. Está igual. Hidrogênio, eu tenho 4. Do outro lado, hidrogênio, eu tenho 4. A gente acabou de balancear a nossa equação, tá? Usando qual método? O método de tentativa, certo? Eu vou ensinar outros métodos para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer agora aqui desse lado uma outra equação. Eu vou usar a equação... pessoal, tudo que eu tô falando aqui, eu elaborei um materialzinho para vocês e tá lá no meu material, tá? Então, para quem quer rever, para quem quer tentar, eu coloquei lá. Então, vamos lá. Eu tenho C2H6O mais O2, que vai produzir CO2 mais água, ok? Primeira coisa a fazer é conferir se os meus elementos estão balanceados, se a minha equação está balanceada. Então, eu vou começar aqui, ó, carbono. Carbono, meu primeiro carbono eu tenho o quê? Como eu não tenho nada aqui, é como se eu tivesse 1, né? 1 vezes 2, eu tenho 2 carbonos. Vou lá para o outro lado, vou procurar o carbono. Eu tenho quantos carbonos desse lado? Como não tem nada, é como se tivesse 1, tá? O índice, pessoal, ele só serve sempre para o elemento que ele está acompanhado, tá? Como aqui, esse 2 aqui é desse oxigênio. Como esse daqui não tem nada, é porque ele tem o quê? 1. Então, aqui, o carbono tem 1. Sabe, eu preciso continuar? Não, porque eu já vi se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, não está balanceado, tá? E aí, eu vou balancear. Vamos lá. O primeiro critério que eu vou usar. Eu tenho que olhar
para os elementos que aparecem uma única vez no reagente, uma única vez no produto. Carbono aparece uma única vez aqui, uma única vez aqui. O hidrogênio aparece uma única vez aqui, uma única vez aqui. O oxigênio aparece 2 vezes, então não vou usar o oxigênio como base. O oxigênio vai ser o último e vocês vão ver como vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu tenho 2 carbonos. Aqui eu só tenho 1, então eu preciso pensar o seguinte, eu vou colocar na minha cabeça o valor maior, tenho 2. Qual o número que eu multiplicar por 1 que vai dar 2? 2. Então, eu coloco o meu coeficiente 2. Ótimo. Então, tenho 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui, consegui balancear. Vamos lá. O outro elemento que aparece uma única vez, o hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Tenho 6 hidrogênios. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Só 2, não é? 1 vezes 2, 2. Então, eu vou colocar na minha cabeça o número maior. Qual o número? Então, o número que eu quero atingir, pessoal, é o quê? 6. Então, eu penso, qual número que eu vou multiplicar por 2 para dar 6? Que vai ser o quê? 3. Então, pronto. 3 vezes 2, 6. Então, ficou balanceado. Então, vamos lá. Fiquei agora com 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Hidrogênio. Eu tenho 6 aqui. E hidrogênio, ó, é esse daqui, meu coeficiente vezes o índice que ele já tinha. Que vai dar o quê? 6, ok? Seguinte, tem um oxigênio ainda, não é? Aqui a gente resolveu não mexer e a gente está sempre utilizando como 1, né? Eu agora vou analisar quantos oxigênios tem do outro lado, tá? Porque esse daqui eu vou chegar para esse canto aqui. O que é que acontece? Quando ele repete mais de 2 vezes, eu preciso somar os valores. Como assim? Eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho um oxigênio aqui, não é? Então, vamos lá. Eu tenho quantos desse lado aqui? Eu tenho um coeficiente aqui na frente que vale 2. Eu tenho um índice aqui que vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. No meu primeiro oxigênio desse lado. Sabe, se eu tivesse só um, aí pronto, eu parava bem aqui nessa situação. Mas a gente não tem só um, a gente tem mais. Vamos lá. Com o meu coeficiente aqui, que foi um 3, 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 4 carbonos aqui, perdão, 4 oxigênios aqui e 3 oxigênios aqui. Então, 4 mais 3. O meu total de oxigênio que eu tenho nos produtos é 7. Então, eu preciso que desse lado também tenha 7. Então, vamos lá. Oxigênio. Se a gente estava usando o coeficiente 1, então, esse daqui tem 1. 1 vezes 1, eu já tenho 1. Para 7, falta o quê? Tá faltando 6. Então, vamos lá. Eu vou colocar na minha cabeça que eu preciso de 6. Então, qual número que eu multiplico por 2 para ter 6? É um 3. 3 vezes 2, 6. Então, 1 que já tinha aqui, mais 6 que eu formei agora, eu vou ter o quê? 7. Então, balanceamos, ó. 2, 2, 6, 6, 7, 7. Entendeu? Então, a gente conseguiu balancear e atingiu o nosso objetivo de balanceamento, tá? E agora eu vou ensinar outra técnicazinha a vocês. Todo esse material aqui, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tentei colocar passo a passo, pessoal, no meu TDzinho, certo? A nova regra aqui é que a gente vai seguir os seguintes passos, tá? A gente vai analisar por privilégios. Eu vou primeiro balancear quem for um metal, tá? A gente viu metal, não metal, lá na tabela periódica no conteúdo de primeiro ano. Então, primeiro eu vou querer o metal, depois eu vou pensar quem é um A metal, ou seja, A de não metal. Depois entra o hidrogênio
e depois eu vou balancear o oxigênio. Precisa ter tudo isso na equação? Não, eu vou usar essa ordem quando for necessário. Então, vamos lá. Eu vou dar o exemplo. Magnésio mais... Perdão, pessoal. Vamos lá. Cl. Tá um barulhinho, mas é por causa que a janela tá aberta. Então, vamos lá. Se eu olhar para cá, né, o meu magnésio, ele é o quê? Um metal. O meu cloro, ele é o quê? Um A, metal. E eu tenho quem? O hidrogênio. Sabrina, não tem um oxigênio, não tem nada. Eu vou seguir essa ordem para balancear. Então, primeiro esse, depois esse, tá? Então, vou repetir só aqui. Então, vamos lá. Eu tenho quantos aqui? 1 vezes 1, eu tenho 1. Do outro lado, 1 vezes 1, eu tenho 1. Tá o mesmo igual? Tá balanceado? Tá balanceado. Então, eu vou pular para o próximo. Para quem? Para o meu ametal. É o cloro. Cloro. Eu tenho quantos aqui? 1 vezes 1, 1. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho 1 vezes 2, 2. Ah, não tá balanceado. O que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar na minha cabeça o maior. O maior, quanto é que eu tenho? 2. Qual número? Ah, perdão, eu tenho... Perdão, eu acrescentei um oxigênio onde não tinha. Eu tenho o quê? Eu tenho que pensar no número que eu multiplico por 1 para dar 2. Vai ser o quê? 2. Então, 2 vezes 1, 2. Eu consegui já balancear o cloro. Vamos lá, agora o hidrogênio. Como eu acrescentei um 2 aqui, eu também vou multiplicar esse hidrogênio desse lado, não é? Então, hidrogênio, 2 vezes 1, 2. O hidrogênio lá do outro lado, 1 vezes 2, 2. Tá todo mundo igualzinho. Eu tenho uma aqui, uma aqui. Cloro, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Hidrogênio, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Tá na mesma quantidade. Então, a gente já balanceou a equação, pessoal, tá? Eu vou passar agora o último exemplozinho pra gente finalizar o nosso conteúdo de balanceamento. Então, vamos lá. Al2O3 mais HCl mais peraí, vou ver um riozinho aqui. Al2O3 mais HCl, que vou ter AlCl3 mais H2O. Se eu for analisar, o alumínio vai ser o quê? Meu metal. Cloro vai ser o quê? O ametal, né? Aí eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Então, eu sei que eu vou primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou focar nessa sequência para balancear minhas coisas, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho quantos alumínios desse lado? Alumínio. Como eu tenho 2 aqui, então, 1 vezes 2, 2, tá? Alumínio. Eu tenho quantos desse lado? 1. Não tem nada. 1 vezes 1, 1. Qual número que eu vou multiplicar? Aí eu foco maior. Meu maior é o quê? 2. Qual o número que eu vou multiplicar por 1 para dar 2? Vai ser o quê? 2. Então, 2 vezes 1, agora eu vou ter o quê? 2. Balanceamos o alumínio. Agora, vamos lá por cloro, certo? O cloro aqui eu tenho o quê? 1 vezes 1, eu tenho 1 cloro.
Do outro lado, eu tenho quantos cloros? Cloro. 2, com 2 que eu coloquei aqui, 2 vezes 3, eu tenho o quê, pessoal? 6, certo? Então, na minha cabeça vai ficar um número maior. E eu vou lá para o meu número menor. Então, qual número que eu multiplico? Tem o que aqui? Por 1 para dar 6. 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui inicialmente. Tá vendo? Então, pronto. Eu tenho 6 agora aqui, 6 agora aqui. Eu balanceei. Eu vou agora para o hidrogênio. Meu hidrogênio não é o terceiro a ser balanceado. Com o 6 que eu coloquei aqui na frente, com 6 vezes 1, 6, tá? Lá do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho 1 vezes 2, eu tenho 2. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2, não tá balanceado. Então, meu foco vai ser o quê? Eu quero chegar ao meu maior, ao meu 6. Então, qual número que eu vou multiplicar por 2 para dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. Então, tenho 6 aqui, tá balanceado. E agora, por último, eu vou analisar quem? O oxigênio, tá? Vamos lá, eu tenho 1, como não tem nada aqui, eu sei que eu tenho 1 vezes o meu índice do oxigênio, 3. 1 vezes 3, então 3 oxigênio desse lado. Vamos lá para o outro lado, oxigênio. 3, que eu coloquei na frente, vezes 1, eu tenho 3. Pronto, a gente balanceou todo mundo. Espero que vocês tenham entendido. Desculpem a filmagem, pretendo melhorar nas nossas próximas aulas.